Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. E bem, hoje eu vou trazer um vídeo especial para vocês, que eu vi que vocês gostaram de me falando das histórias do livro do Jurassic Park, do Michael Crichton. E hoje eu vou trazer para vocês a história do livro do Carnossauro, que eu posso dizer para vocês, ela é bem diferente daquela história daqueles filmes trash lá, que é bem popular aí pela galera. Mas então, sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. Antes de me falar da história do livro, é bom relembrar que o livro foi escrito pelo autor australiano John Brosnan, que foi lançado em 1984. Eu vou falar agora da origem do livro, que eu acho que isso vai ser interessante aqui para o vídeo e também para vocês aí, que talvez tenham curiosidade de como que o John Brosnan criou o livro do Carnossauro, mas então vamos lá. Brosnan escreveu, que se interessou pela primeira vez em escrever um romance sobre dinossauros, foi em 1983, quando um colega jornalista de cinema voltou de Hollywood. Ele disse que os filmes de dinossauro seriam uma futura febre. Brosnan enviou seu manuscrito para a Star Books e o livro foi publicado em 1984. Só que o Brosnan ficou desapontado porque o previsto boom dos filmes de dinossauros nunca aconteceu e o romance recebeu pouca atenção no Reino Unido. O livro foi lançado em 1989 nos Estados Unidos pela Bart Books. Vale lembrar também que o nome Carnossauro vem de um grupo de dinossauros terópodes que viveu entre o Jurássico e o Cretáceo, que o nome significa lagartos carnívoros. Vale lembrar que esse livro foi lançado 6 anos antes do livro do Jurassic Park do Michael Crichton ser lançado. E tem uma galera que acredita que talvez o Crichton teria plagiado o livro do Carnossauro, mas na minha opinião isso não tem nada a ver. As histórias só são bem similares mesmo uma da outra, porque vocês viram aí como que veio a ideia do Brosnan ter criado o livro do Carnossauro, e o Crichton ele teve outra ideia para criar o livro do Jurassic Park quando ele ficou montando o quarto da filha dele e ele viu que ele tinha comprado muito item de dinossauro dele. Aí que ele começou a se interessar pelo livro do Jurassic Park. Então isso aí de falar que ele copiou o livro do Carnossauro não tem nada a ver. Agora vamos para a história do livro. A história começa nos mostrando uma vila rural de Worcester, perto de Cambridgeshire, na Inglaterra. Depois é nos mostrado uma granja de galinhas que é atacada certa noite por uma criatura misteriosa, matando o fazendeiro e sua esposa. Circula a história que o animal que havia matado os fazendeiros era um tigre siberiano que havia escapado do zoológico particular de um excêntrico lord chamado Derry Penward. Depois é nos apresentado o protagonista da história, um repórter chamado David Pasquale. Ele investiga a carnificina e percebe que o cômodo manchado de sangue onde o ataque ocorreu foi completamente limpo, numa aparente tentativa de encobrir os rastros do assassino. Alguns dias depois, a criatura ataca um estábulo, atacando um cavalo, a tratadora e sua filha, deixando apenas um sobrevivente, um menino de 8 anos. Pasquale chega ao local e encontra os homens de Penward, já lá rebocando um animal escondido com um helicóptero. Pasquale entrevista o menino, que revela que o assassino não era um tigre, mas sim um dinossauro. Pasquale então consegue se infiltrar no zoológico secreto de Penward, mas ele é capturado e levado para um tour de estabelecimento. Ele vê uma variedade de espécies diferentes de dinossauro, mas principalmente carnívoras, incluindo o Megalosaurus e o Deinonychus, que é o animal que havia atacado o vilarejo. Pasquale também vê um Tarbossauro adolescente. Penward explica que recriou os dinossauros estudando fragmentos de DNA encontrados em fósseis e usando-os como base para reestruturar o DNA de galinhas. Ele chega a dizer que pretende soltar seus dinossauros em áreas remotas do mundo, onde eles poderiam prosperar e eventualmente se espalhar após o que ele considera uma inevitável terceira guerra mundial.
primordial. Pascal acaba sendo aprisionado, mas é resgatado pela Lady Penward, a esposa do Darry Penward. Pascal percebe que sua ex-namorada, Jane Stamper, também repórter, foi pega em flagrante infiltrando-se no zoológico de Penward. Enfurecida com a insistência de Pascal em ajudá-la, a Lady Penward liberta os dinossauros e os outros animais presentes no zoológico. No caos, o Tarbossauro destrói o helicóptero e a metralhadora pesada de Penward antes que ele consiga decolar. O Deinonychus persegue Pascal e Jane pelo museu de Penward, mas os dois conseguem escapar quando o animal é enganado e ataca seu próprio reflexo, por reconhecê-lo como uma ameaça, assim como o pássaro. O Tarbossauro, movido pela associação de cheiro de mamíferos com comida fácil, destrói ainda mais o local, derrubando inúmeras cercas e portões, perseguindo os protagonistas, antes de enfrentar um bando de leões. Jane e Pascal conseguem chegar ao carro e fugir da propriedade com o Tarbossauro em perseguição pela estrada. Penward é atingido na perna por um touro fugitivo, um dos vários animais que ele mantinha como alimento para os dinossauros, e ele acaba capturando a sua esposa. Pascal e Jane fogem e se entregam às autoridades, mas não são acreditados até que um Tarbossauro os alcance novamente e devore um policial. Em toda a zona rural da Inglaterra começam a surgir relatos de ataques misteriosos causados tanto pelos animais pré-históricos quanto pelos predadores modernos que Penward havia mantido em seu zoológico. Um plesiosauro é avistado por um caçador de pássaros que acaba sendo morto por um dos 3 tigres fugitivos de Penward, antes de também atacar adolescentes a bordo de um barco de recreio. Um Dilophosauro assassina um membro do parlamento após invadir sua casa no campo. O Megalosaurus acaba sendo atropelado por um caminhão, cujo motorista em seguida é atacado por uma pantera. Um Altspinax ataca um rebanho de vacas, antes também de atacar o fazendeiro. Curiosamente, o autor descreve o Altspinax com uma postura quadrúpede. O Tarbosaurus acaba destruindo um pub antes de invadir um loteamento. O exército britânico é acionado e em pouco tempo muitos dinossauros são assassinados, frequentemente com grande perda de vida de civis e militares. O Dilophosauro é alvejado por projéteis. O Plesiosaurus acaba sendo bombardeado com cargas de profundidade. Helicópteros armados caçam o Altspinax. Um tanque de guerra acaba dando fim a um Escolossauro. O Deinonychus então tem seu fim na mansão de Penward, quando soldados invadem o local após ele eviscerar o coronel. O Tarbossauro em seguida invade um shopping center e persegue Pascal e Jane por lá, antes de ser repelido por um jato de água de mangueira de incêndio disparado em seu ouvido. Por fim, a criatura é morta por um pilar de sustentação que causa desabamento do teto sobre ele. No dia seguinte, Pascal vai visitar Jane em sua casa apenas para encontrá-la gravemente ferida e sua família assassinada por um segundo Deinonychus, que Pascal acaba dando um fim com um forcado. Penward acaba prendendo sua esposa dentro de uma casa de fazenda, onde ela é atacada por 2 filhotes de tiranossauros recém-nascidos. Além do tiranossauro filhote, também havia um filhote de brachiosauro que iria ser exibido em um zoológico britânico. E assim encerra a história do livro do Carnossauro. Agora vamos falar do filme do Carnossauro, que foi lançado em 1993 e foi lançado um mês antes do Jurassic Park estrear. Que bem, esse filme ele não tem nada a ver com a história original. A história do filme é de uma cientista doida que ela faz um vírus que é entre as galinhas, que faz as mulheres engravidarem e botar ovo de dinossauro. E no meio disso acaba um Deinonychus escapando, faz uma bagunça, depois um xerife acaba descobrindo tudo, dá um fim no Deinonychus, depois o tiranossauro foge
e o nosso protagonista briga com o Tiranossauro, e tem o final que é melhor nem comentar de tão ruim que é. Agora vamos para o segundo filme, que esse eu assisti no ano passado, e eu confesso que eu me diverti até mais assistindo esse do que o primeiro Carnossauro. Ele tem cenas melhores, tem os ataques dos dinossauros são mais bem bolados, e tem a batalha final com o Tiranossauro lá, com o trator, que eu também acho muito boa. E nesse filme também tem uma galera que fala que ele é praticamente uma cópia de Aliens 2: O Resgate. E realmente, ele é uma cópia, mas é uma cópia, eu diria que até que boa, dá pra se divertir vendo esse filme. O terceiro filme eu nunca assisti, e tem uma galera que fala que ele é o pior entre os 3 filmes do Carnossauro. Tem o Raptor, que é um spin-off lançado em 2001, que praticamente recicla as cenas dos 3 Carnossauros, quando os dinossauros aparecem e atacam o personagem. E tem o Tandem Fórmula, que foi lançado em 2006, que esse, meu Deus do céu, que filme horrível isso aqui, gente. Sério, não assiste esse aqui. Eu só vi só uns cortes de cena do Tiranossauro lá, porque aparece no filme, mas cara, é muito ruim. E aí eu só queria mencionar aqui no final também que o John Brosnan, ele chegou a assistir o primeiro filme do Carnossauro, mas ele não gostou nem um pouco, mas ele reconheceu que esse filme poderia popularizar a sua obra. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de ficar daqui até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!